Olá, estamos aqui para mais uma aula do Escola em Casa. Eu sou a professora Rosélia Cavalcante, de Língua Portuguesa, e essa será a nossa 25ª aula, que tem como tema sílaba, textos verbais e não verbais, pontuação. Nós vamos fazer uma revisão de assuntos que já foram vistos durante esse ano. Então, estamos no mês de novembro, fazendo uma revisão, porque se alguma dúvida ficou, é o momento de vocês prestarem mais atenção e ver se dá para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Não é isso? Vamos ver. Lembra que nós já estudamos os textos verbais e não verbais? O que é um texto verbal? O texto verbal é aquele que é com falas ou escrita, palavras, não é isso? Palavras ou letras. E o texto não verbal pode ser através de desenho, através de gesto, não é isso? E a gente se comunica através de um quadro. Todos eles são textos, passam uma mensagem. Então nós temos aqui 4 situações. Voo 147, São Paulo, São Paulo. Temos uma imagem com um cigarro e um traço. Temos outro, estacionamento para motos e 80 km. Para fazer um X no quadrinho onde aparece somente as letras, que é justamente esse, estacionamento para motos, só tem letras. A do cigarro é um texto também, porque ela passa uma mensagem, ela diz que é proibido fumar. É a mesma que os assentos de trânsito, né? Quando a gente vê, tem um tracinho, a gente já sabe que ali não pode estacionar. É um texto também, porque ele passa uma mensagem. Esse foi o exercício que nós fizemos. Agora vamos ver, temos aqui no quadrinho um animal. Esse animal é um cavalo. Como é que a gente escreve a palavra cavalo? Lembra do início do ano, que para a gente escrever as palavras, a gente junta as sílabas para formar as palavras. Então, nós temos a primeira palavra, cavalgada. Uma palavra com 4 sílabas. Será que ela representa essa figura aí? Não, não é? Vamos ver o outro, cavalete, outra palavra com 4 sílabas. Será que também representa essa figura? A outra palavra, cavalo, 3 sílabas. Será que representa essa figura? E cavar. Qual dessas palavras representa a figura ao lado? É a terceira palavra, cavalo. Tem 3 sílabas, não é isso? Como é que a gente sabe as sílabas? Cada vez que a gente abre a boca é uma sílaba. Cavalo. 3 sílabas. Sílabas simples, não são sílabas complexas. Como é a sílaba simples? É a consoante e a vogal. A consoante e a vogal. É o caso de cavalo aqui, olha. A palavra cavalo. C-A-V-A-L-O. Cavalo. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. São sílabas simples. Faça um X na palavra que termina com a mesma sílaba da palavra macaco. Qual é a sílaba que termina a palavra macaco? É C-O, có. Então, nós temos coronel, barco, cordão e gato. Qual dessas palavras termina com a mesma sílaba de macaco? Barco. Já coronel inicia-se com a mesma sílaba de macaco. Barco termina e o coronel inicia. Leia a capa da revista da Turma da Mônica e responda. E o que você encontra nessa revista? Nós temos uma revista da Turma da Mônica. Geralmente a Turma da Mônica são histórias em quadrinhos, mas foram diversificando também para outras áreas. E aqui nós temos uma revista Só Jogos, Turma da Mônica. Então, será que nessa revistinha
nós encontramos contos, histórias, alguém contando história. Será que nessa revistinha nós encontramos as histórias em quadrinho da Mônica? Será que são jogos ou será que são notícias? Pelo título, você já vai comprar a revista sabendo que é o conteúdo que vai ter na revista, né? Pelo título que tem ali só jogos, nessa revista nós vamos encontrar apenas jogos da Turma da Mônica. Leia o texto com atenção. Cuidado, porquinho. Porco, porquinho e porcão. Por que vive focinhando com focinho no chão? Porco, porquinho e porcão. Vai ficando tão redondo que lhe passa um facão. E veja aí, ele usa a palavra porco no aumentativo, que é porcão. Usa porco normal, palavra normal, e usa porquinho, que é o diminutivo, não é isso? Aí ele diz, porque o porquinho vive focinhando com focinho no chão. Por ele viver focinhando assim, ele vai ficar tão redondo que vão lhe passar o facão. Vamos ver, esse é um texto de Maria Célia Buenos, misturando os versos. Então, compreendendo esse texto, qual é o título desse texto? Vamos ver. Cuidado, porquinho. Cuidado, porque ele está comendo, ele vai ficar grande e vão terminar passando o facão nele. Por isso que o título é Cuidado, porquinho. O porquinho vive fazendo. O que é que este porquinho vive fazendo que pede para ele ter cuidado? E por que vão lhe passar o facão no porquinho? Qual é o título do texto? É Cuidado, porquinho. O que é que o porquinho vive fazendo? Ele vive focinhando com focinho no chão. E por que será que vão lhe passar o facão? Porque ele está ficando redondo, ele está ficando gordinho. Então logo, logo vão querer matar o porquinho. Retire do texto. Nós temos no texto, cuidado, porquinho, uma frase interrogativa e uma frase afirmativa. Quando é que ela é interrogativa? Quando ela faz uma pergunta, ela usa aquele sinal que nós já vimos em aulas passadas, que é justamente para frases que são perguntas. E quando é uma frase afirmativa, quando está afirmando alguma coisa, geralmente ela termina com ponto. Essa afirmativa, ela pode ser também uma frase, pode ser a negativa, que também termina com ponto. Vamos ver, uma frase interrogativa. Por que vive focinhando com focinho no chão? Está perguntando, por que porquinho vive focinhando com focinho no chão? E uma frase afirmativa, vai ficar tão redondo, ele vai ficar redondo. Se fosse uma frase negativa, ele não vai ficar redondo. Nós usaríamos a palavra não. Copie as frases pontuando. De quem é este porquinho? Geralmente quando tem quem, onde, nós fazemos frases interrogativas. O porco está todo sujo de lama. Eu estou afirmando. Que porquinho lindo! Eu estou admirada com a beleza do porquinho. O porquinho brinca na lama. Eu também estou afirmando. Onde o porco está? Vamos ver a pontuação que nós devemos usar. Olha, de quem é este porquinho? Eu estou fazendo uma pergunta, então eu tenho que usar o sinal de interrogação. O porco está sujo de lama, eu estou fazendo uma afirmação. Que porquinho lindo! Eu vou usar o sinal de exclamação, que indica admiração, espanto, alegria. O porquinho brinca na lama, o ponto final, que é o sinal quando a gente termina uma frase. Aí, onde o porco está? Eu também estou fazendo uma pergunta. Onde o porco está? Então, é o sinal de interrogação. Vamos ver aqui
algumas frases, alguns textos pequenininhos que duas crianças escreveram. A primeira criança escreveu: qual remédio emendou o professor usa para acabar com a dor de cabeça? E botou a resposta mesmo embaixo: paga a dor. A criança número 2, ela escreveu: qual remédio o professor usa para acabar com a dor de cabeça? Usou a interrogação fazendo a pergunta. E a resposta, ela colocou: apaga a dor. Que é o mesmo que quis dizer, fez uma jogada com a palavra, que é apagador, não é isso? Qual das crianças escreveu o texto de maneira correta? Será que foi a criança número 1 ou foi a criança número 2? Qual desses dois textos que foram escritos que você entende melhor? É o texto 1 ou é o texto 2? O mais lógico é o texto 2, que dá para a gente compreender, porque vocês veem que a criança número 1, ela saiu emendando as palavras uma com a outra. Quando a gente escreve palavras, a gente tem que dar um espaço de uma palavra para outra, quando a gente vai colocá-las na frase. Senão fica tudo emendado, sem uma sequência. Aí aqui, no texto da criança 1, as palavras remédio, dor, de cabeça estão sendo usadas incorretamente. Por quê? Marque mais de uma, mas eu coloquei apenas uma. Elas estão sem acentuação. Será que é por conta da acentuação que elas estão erradas? Ou elas estão escritas com letra de imprensa, que ela quer aquela letra toda quadradinha? Ou será que ela está escrita com letras cursivas, aquelas letras bem desenhadas? Ou elas estão escritas sem espaçamento, sem espaços entre uma palavra e outra? Realmente, elas estão escritas sem espaçamento entre uma palavra e outra. E o correto é quando a gente escreve um texto, dá um espaço entre uma palavra e outra. Agora, acho que faltou ali, é com você. Leia o texto abaixo com bastante atenção e reescreva de maneira correta. É justamente aqui, está tudo emendado, as palavras estão todas emendadas. Então, a maneira correta é fazer o quê? Dar um espaço entre elas, né? Dona Rose pede para seu filho, Pedrinho vai ver, sagoceiro tem pé de porco, Pedrinho sai e volta meia hora depois, não consegue ver mãe, ele não está descalço. Fica tudo emendado e fica difícil a compreensão. Vamos ver a reescritura dele. Dona Rose pede para seu filho: Pedrinho, vá ver se o açougueiro tem pé de porco. Pedrinho sai e volta meia hora depois. Não consegui ver, mãe. Ele não estava descalço. Ele não teve uma compreensão do que a mãe queria dizer. Mas veja que o texto aqui, ele está bem mais fácil para você entender a mensagem do texto, porque as palavras tiveram espaço entre elas. A pontuação está toda correta. Veja, cada vez que vai entrar a fala do personagem, foram usados 2 pontos. Olha aí, para seu filho, a voz de Dona Rose, Pedrinho, aí 2 pontos, aí ela diz o que ela quer, e ponto. Pedrinho sai correndo e volta meia hora depois. A voz do Pedrinho: não consegui ver, mãe, ele não estava descalço. Veja sempre a pontuação para dar uma compreensão maior do texto, como nós já vimos em outras aulas, a importância da pontuação no texto para a compreensão do texto. Então, no texto nós temos uma palavra que tem o acento tio. Que palavra é essa? Mãe. Nós temos uma palavra, 2 palavras com C cedilha, que é o C com a vírgulazinha embaixo. Então, nós temos açougueiro e descalço. Nós temos também uma palavra que tem todas as vogais do alfabeto: A, E, I, O, U. Veja a palavra açougueiro. Tem o A, tem o O, tem o U, tem o E e tem o I.
Então, tem todas as vogais do alfabeto. A palavra açougueiro. E eu espero, gente, que vocês tenham compreendido, porque, veja mesmo, de tudo que a gente viu, eu falei um pouquinho aqui no início do ano. Falei dos textos verbais, não verbais, falei da acentuação, da importância da acentuação, da pontuação nas frases. Falei da importância do espaçamento entre as palavras, para que vocês tenham uma compreensão melhor. Isso nós chamamos de compreender um texto. Como é que alguém vai conseguir compreender um texto onde as palavras estão todas ligadas, como essas que nós tivemos aqui a oportunidade de ver? Veja mesmo a dificuldade que seria para a gente compreender esse texto aqui, se a gente não desse um espaço entre as palavras. Aqui, quando a gente dá o espaço, a compreensão da palavra já é bem maior. Vimos também que as palavras podem ser usadas no aumentativo e no diminutivo. Ela é normal no aumentativo e no diminutivo. Então é porco, porquinho e porcão, que foi justamente as palavras do texto. Vimos também algumas acentuações das palavras, como a palavra mãe, que tem um som nasal, e por ter o som nasal, ela tem esse acentozinho em cima. Temos o C cedilha, que é da palavra açougueiro e descalço. Temos uma palavra que eu não tinha nem percebido ainda, eu vi essa palavra agora, que é a palavra açougueiro, que ela tem todas as vogais, ela tem sílabas complexas, porque seria sílabas simples se tivesse só consoante e vogal, mas ela inicia com a vogal, depois vem uma consoante mais duas vogais, depois vem uma consoante mais 3 vogais. Então, é uma palavra quase com todas as sílabas complexas. Então, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, tenham relembrado os assuntos que nós já vimos em aulas passadas. E até o final do ano, nós vamos ficar fazendo revisão do que já foi visto nas outras aulas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.